Seção 5ª. Do Processo Legislativo. Artigo 37. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis ordinárias. Inciso 4º. Leis delegadas. Inciso 5º. Resoluções. Inciso 6º. Decretos legislativos. Artigo 38. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do Prefeito Municipal. Inciso 3º. Dos cidadãos com subscrição de 5% dos eleitores do município. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Parágrafo 4º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, ou de intervenção no município. Parágrafo 5º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os símbolos do município, o exercício da soberania popular, na forma desta Lei Orgânica Municipal. Artigo 39. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que a exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município. Parágrafo 1º. A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se, para o seu recebimento pela Câmara, a identificação dos assinantes, mediante a indicação do número do respectivo título eleitoral, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente, contendo a informação do número total de eleitores do município. Parágrafo 2º. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 3º. Caberá ao regimento interno da Câmara assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na tribuna da Câmara. Artigo 40. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. Código Tributário do Município. Inciso 2º. Código de Obras. Inciso 3º. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Inciso 4º. Código de Posturas. Inciso 5º. Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Inciso 6º. Lei de Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos. Inciso 7º. Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. Inciso 8º. Lei de Organização Administrativa. Artigo 41. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: Inciso 1º. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, na administração direta, autárquica e fundacional, e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º.
O regime jurídico único do servidor público dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, incluindo o provimento de cargo, a estabilidade e a aposentadoria. Inciso 3º. O quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob o controle direto ou indireto do município. Inciso 4º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Inciso 5º. Matéria orçamentária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Inciso 6º. A matéria tributária que implique em redução da receita pública. Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto no inciso 5º, primeira parte. Artigo 42. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre: inciso 1º. Autorização para abertura de créditos suplementares, ou especiais, através de aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentadas pela Câmara. Inciso 2º. Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Parágrafo único. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos de competência exclusiva da Mesa da Câmara, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista. Artigo 43. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá manifestar-se em até 40 dias sobre a proposição, contados da data de recebimento do projeto pela Mesa, suspendendo-se o prazo pelo período em que, caso necessário, seja solicitada alguma informação complementar, ou documento referente ao projeto de lei. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 44. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo a assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e, dentro de 48 horas, comunicará o fato e seus motivos ao presidente da Câmara. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, a que se refere o parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejetado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 48 desta lei orgânica. Parágrafo 6º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação, no prazo de 48 horas contadas de seu recebimento, com imediata comunicação do fato à Câmara Municipal. Parágrafo 7º.
Vencido o prazo do parágrafo 6º, sem que seja dado conhecimento ao Legislativo da promulgação da lei pelo prefeito, o presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 45. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada à lei complementar, os planos plurianuais e os orçamentos não serão objeto de delegação. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito será efetuada sob forma de decreto legislativo, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara, que o fará em votação única, vedada a apresentação de emenda. Artigo 46. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara, e os projetos de decreto legislativo, sobre os demais casos de sua competência privativa. Parágrafo único. Nos casos de projetos de resolução e de projeto de decreto legislativo, considerar-se-á encerrada, com a votação final, a elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo presidente da Câmara.